Ciências Humanas em Pauta, com Edson Sebastiani. Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do Ciências Humanas em Pauta. Hoje iremos falar mais um pouco sobre a temática das migrações, mais especificamente no âmbito dos direitos humanos. Dessa forma, nesse episódio, abordaremos um assunto que se relaciona com o artigo 13º, número 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Este dispositivo reconhece que todo ser humano tem o direito de migrar, ou seja, independente de qual seja o país atual em que a pessoa resida, a ela deveria ser assegurado tal direito migratório, inclusive sendo garantido o seu direito de regresso. Nesse sentido, a globalização tem sido um catalisador das crescentes diversidades culturais. À medida que o mundo se torna mais interconectado, as fronteiras culturais se tornam menos rígidas, permitindo que diferentes tradições e modos de vida se encontrem e interajam. Nesse cenário, os direitos humanos são frequentemente vistos como uma espécie de caixa de ferramentas, fornecendo os materiais de leis universais de que todo mundo necessita. Entretanto, uma parcela crítica da sociedade argumenta que esses instrumentos se concentram principalmente nas mãos de poucos e têm se mostrado ineficientes, pois as políticas de soberania nacional ainda prevalecem. Então, para falar melhor sobre esse assunto, convidamos hoje a professora doutora Giuliana Redin, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Direito e pós-doutora em Psicologia Social. Professora Giuliana, eu gostaria que você começasse nos contando um pouco de como essa temática chegou até você e depois pode nos contar sobre o seu projeto de pesquisa. As migrações se tornaram presentes na minha vida desde quando eu, já professora da disciplina de Direito Internacional Privado, trabalhava um documento muito específico que era o antigo Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado apenas agora em 2016, uma legislação da década de 80, ainda resquício da ditadura. Então era muito flagrante um documento legal que negava a uma pessoa humana o acesso a direitos por sua condição de nacionalidade. Então isso era algo muito impactante para quem sempre se colocou como uma ativista, uma militante de direitos humanos. Então as migrações passaram a representar um desafio, né, da atuação na produção de um conhecimento associado à noção e ao conceito de reconhecimento e que pudesse produzir, do ponto de vista do direito nacional, um avanço numa perspectiva do reconhecimento de direitos, né? Então, nasce nessa percepção de que já em pleno regime democrático ainda tínhamos uma legislação altamente securitária e negadora da condição humana, portanto, de direitos a partir de nacionalidade. O Migrade ele nasce no ano de 2013 na UFSM, como um projeto voltado ao reconhecimento ou à luta pelo direito humano de migrar. Um direito, então, negado pelo direito positivo internacional, uma vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala no direito humano de migrar, mas dentro das fronteiras. Então, portanto, tratar a agenda migratória dentro de uma temática de direitos humanos, ela tem sempre sido um grande desafio do ponto de vista da relação dessa agenda com o Estado, os interesses do Estado. O Migrade, então, passou a se dedicar aos estudos sobre os aspectos de securitização da legislação, que então era regulada por uma política baseada exclusivamente na segurança nacional,
nacional, a exemplo o Estatuto do Estrangeiro, uma legislação da época da ditadura, para se somar às vozes da sociedade civil com o conhecimento especializado, técnico, para auxiliar, propor e construir, juntamente com a sociedade civil, uma mudança de política de Estado, ou seja, a revogação desse velho Estatuto do Estrangeiro para uma nova lei de imigração. Então, o Migrade se soma aos debates da Comigrar, né, a primeira Conferência Nacional para Migração, Refúgio e Apatridia no Brasil, e também apresenta uma nota técnica que ela é discutida na Câmara dos Deputados sobre a nova lei de imigração, com contribuições, uma perspectiva de direitos humanos, portanto de direitos e princípios fundamentais da pessoa humana, como novo marco legal no Brasil, ou seja, que princípios que venham a nortear toda a relação do Estado com o ingresso, a presença e a permanência de imigrantes. Uma complexidade bastante significativa, né, do ponto de vista da ideia do reconhecimento. Então, a migração, ela traz junto uma relação com a xenofobia. A ideia da xenofobia, ela é estrutural da ideia da ordem do Estado-nação. Então, portanto, o imigrante, ele tende a ser compreendido como alguém que ameaça a ordem do ponto de vista econômico, social, né? E esses estereótipos sobre a migração, eles acabam carregando sempre uma dificuldade de se avançar em processos legislativos. Então, hoje, apesar de termos uma lei de imigração desde 2017, quando foi aprovada, baseada, né, num rol de princípios e direitos humanos e direitos fundamentais, continua a possibilidade do não nacional ingressar no território brasileiro ainda revestido de uma alta burocracia. Né? E mesmo obter uma residência também é uma tarefa não muito fácil, né, para quem está numa condição migratória. Então, isso mostra, e esse processo de regularização ou documentação relativa a ingresso e permanência, ele tem sido muito remetido à política de governo. Então, portanto, esses são desafios, são sempre presentes dentro da questão migratória. Então, o Migrade, ele se coloca muito inserido nas dinâmicas, né, ligadas à construção de melhores condições jurídicas e normativas de proteção da população migrante, inclusive luta, né, pela ampla facilitação dos processos de regularização documental. Mas essa xenofobia, ela é estrutural. Ela também está muito associada às questões da raça, da classe, né? Que isso marca a sociedade brasileira, de fato, e se dissemina no cotidiano da vivência do migrante na sociedade de acolhida. Então, quando ele vai buscar um posto de saúde, quando ele vai matricular o filho numa escola, né? Então, o receio com que ele é recebido, apesar dos direitos assegurados pela lei de imigração, existe um desconhecimento muito grande sobre esses direitos, uma desconfiança muito presente sobre o imigrante. Então, no cotidiano, o migrante vai sofrendo, né, as situações que vão dificultando de uma maneira mais profunda a sua possibilidade de integração. Desde acessar uma vaga de emprego, por exemplo, né, o desconhecimento de empregadores acerca de documentos que são exigidos. O Migrade, inclusive, nesse sentido, produziu um informe, um comunicado para orientar empregadores e que não há nenhuma distinção da contratação de um migrante a um nacional, por exemplo, no sentido de contribuir para a redução das situações que são cotidianas, portanto, elas são disseminadas, né, nas práticas comuns, lá no atendimento público, nos serviços e tudo mais, que tende sempre a discriminar o imigrante. Ao longo dos 10 anos
de criação do Migrade, linhas de pesquisa foram sendo ampliadas dentro do grupo. Então, o Migrade nasce como uma linha de pesquisa no direito, voltada à promoção e proteção de imigrantes e refugiados no Brasil, ou seja, para atuar sobretudo na incidência dos processos legislativos, do avanço no campo legislativo e também de construção de políticas públicas, mas ela vai sendo, ao longo dos anos, ampliada por linhas na área da comunicação social, das ciências sociais, letras, psicologia, né? Então, todas essas áreas elas passam a construir, né, conhecimento associado ao objetivo do Migrade, que é essa luta pelo reconhecimento e do direito humano de imigrar. O Migrade, então, ele passa a produzir pesquisa implicada com a extensão. Desde o nascimento do projeto, como um projeto de pesquisa, já foi associada à criação de um programa de extensão, né, voltado à assessoria a migrantes e refugiados. Quando nasceu lá em 2014 o programa de extensão, ele nasce como um programa voltado à atenção às demandas jurídicas da população migrante e refugiada, mas ao longo do tempo ele vai aproximando outras práticas na perspectiva da atenção integral ao migrante e ao refugiado. Então, iniciam as rodas de conversa, né, para o aprendizado da língua portuguesa como língua de acolhimento, né, por professoras das ciências sociais, estudantes de relações internacionais e do curso de Direito. Então, nasce assim as rodas de conversa, né, como esse espaço de conversação, de troca, de socialização, também aprimoramento de uma rede geradora capaz de gerar autonomia ao próprio migrante. Então, essa também como uma resposta importante para pensar a atenção às demandas da população migrante e refugiada. Além disso, dentro da metodologia da pesquisa, o trabalho da investigação empírica também sempre foi associado. Então, o Migrade, nos primeiros anos, né, da sua atuação, passou também a observar comunidades migrantes variadas, né, para perceber toda essa relação de produção de condições de pertencimento, as barreiras, né, da migração a partir das suas características na sociedade de acolhida e também as expressões voltadas às potencialidades de integração dessa população, integração local. Então, portanto, acesso a direitos e a igualdade de oportunidade. Foi nesse contexto, em uma pesquisa de campo realizada na cidade de Lajeado, que o Migrade, com entrevistas e um diálogo até coletivo, né, numa dinâmica coletiva com imigrantes que lá estavam, uma importante comunidade que passou a se estabelecer em Lajeado, dali que foi originada a proposta de criação de uma política de ingresso para migrantes e refugiados na UFSM, porque o perfil do imigrante haitiano era de pessoas que haviam deixado ou não concluído seus estudos, inclusive estudos superiores no país, por uma necessidade migratória, e que tinham muito desejo e anseio por qualificação no mercado de trabalho, né? Então, considerando todas as dificuldades e adversidades da migração, para que um imigrante possa acessar uma vaga regularmente, em igualdade de condições com os nacionais, né, que fazem toda a sua formação segundo a tradição educacional brasileira, os currículos brasileiros, que tem a língua, o idioma como oficial, né, dos processos seletivos, como o idioma nativo, portanto, todas as situações que colocam potencialmente o imigrante fora da capacidade de concorrer a tais vagas. Então, pensando nessa realidade, nós também propusemos em 2014 a minuta de criação de uma política
de acesso a imigrantes e refugiados na UFSM, né? Essa política foi aprovada em 2016 e, de fato, se tornou assim um grande marco reconhecido nacionalmente e depois que inspirou outras muitas universidades para promover ações afirmativas em favor de populações socialmente e estruturalmente excluídas do acesso a um direito, no caso a educação superior e técnica. Em 2015, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, então, foi instituída na UFSM a partir das ações do Migrade. A cátedra é um convênio da universidade com a Agência das Nações Unidas para Refugiados e credencia a universidade, tendo o Migrade como responsável técnico, como um centro importante de produção do conhecimento, voltado à promoção do direito internacional dos refugiados e à integração da população refugiada, né? Isso por conta das ações desenvolvidas ao longo dos 2 primeiros anos do Migrade, porque ela foi instituída em 2015 e a cátedra tem se renovado na universidade, ou seja, nós continuamos avançando e fortalecendo a capilaridade de atuação do Migrade nas mais variadas áreas do conhecimento e também a partir das respostas associadas às ações extensionistas, né? Que elas são multidisciplinares, elas levam em consideração a ideia da atenção integral à população migrante e refugiada. Então, toda essa atuação ela conversa com redes de dentro e de fora da universidade, ela firma parcerias, né? Então, essa atenção ela demanda muito fortalecimento de o fortalecimento de redes e também o potencial de capilaridade do coletivo. No âmbito local, o Migrade ele tem contribuído muito a partir das suas pesquisas científicas a pensar políticas de governança migratória, inclusive no município de Santa Maria, né? Nós já oferecemos 2 cursos de formação a servidores voltados ao atendimento, acolhimento da população migrante e refugiada, e do último curso, ao final, nós encaminhamos à Câmara de Vereadores um projeto de sugestão de criação do Comitê Municipal de Atenção a Migrantes e Refugiados, como um espaço, né, de diálogo, de fortalecimento da pauta, de apontamento de demandas para o município de Santa Maria. Então, esse projeto, que foi aprovado como projeto de sugestão pela Câmara, hoje está aguardando a publicação de decreto, né, por parte do Executivo para a criação desse importante instrumento. Então, pensar direito humano de migrar também é avançar em perspectivas da participação daquele que não detém vínculo político com o país, de todos os espaços públicos, né, em que ele está inserido, porque ele também atua, né, na produção da vida pública, na produção na sua sociedade de acolhida e, portanto, ele é um sujeito que participa, né, desse espaço. Uma das obras que é sempre referenciada pelo Migrade, que apoia os estudos do Migrade, é a obra do Abdel Malek Sayad, A Imigração ou os Paradoxos da Alteridade, que vai falar da imigração argelina para a França, portanto, trata, né, a imigração como dentro de uma ideia de permanente provisoriedade e, portanto, a imigração encarada pelo direito, né, e a imigração como fato. Então, ela nos ajuda a pensar essa implicação que a migração tem dentro da ideia de ordem, né, e, portanto, essa permanente provisoriedade que o direito impõe à migração como uma condição da própria migração. Então, é uma obra fundamental. Outra obra que o Migrade também trabalha é a do Jacques Derrida,
que é do campo da filosofia e que vai falar da hospitalidade. Então ele vai trazer algumas reflexões, né, sobre como as migrações elas são inseridas dentro de uma ideia de hospitalidade condicionada e que, portanto, nega direitos, né? Então ele aporta para pensar a hospitalidade como necessariamente aquela absoluta que recebe, independente da reciprocidade, ou seja, sem a justificativa, né? Que esse é um dos grandes desafios, pensar a absorção das migrações e, portanto, o direito a uma regularização documental fora ou superando, né, os critérios de justificação por motivação migratória ou categorias migratórias. Por fim, eu gostaria de socializar também os resultados da minha pesquisa de pós-doutorado, concluída pela USP, e que foi intitulada Psicologia Social da Vulnerabilidade Humana. Foi publicada em 2022 pela editora da UFSM em e-book e que está acessível gratuitamente e que busca analisar essas engrenagens psicossociais da exclusão, tanto na perspectiva da sociedade de acolhida, do direito, das instituições, e também na perspectiva do sujeito migrante, esse que vem a partir, do seu lugar de constituição de subjetividade para buscar em uma outra realidade, uma outra sociedade, uma outra cultura, possibilidade de reorganização e recomposição. Então, seriam essas as indicações. Quero agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho do Migride e a produção do seu conhecimento, que há 10 anos se dedica para a promoção do direito humano de migrar. Portanto, é uma luta por reconhecimento e que nós esperamos sempre seguir no avanço das nossas legislações, das nossas políticas em prol do direito à igualdade de imigrantes e refugiados e do seu reconhecimento como sujeito de direitos. Muito obrigada. Show! Muito obrigado, professora, e muito obrigado você, ouvinte. Eu sou Edson Sebastiani e este foi mais um episódio do Ciências Humanas em Pauta, um programa que quer trazer até você um pouco mais do que está acontecendo no âmbito das pesquisas humanas. Agradecemos a sua companhia e até a próxima. A Rádio UniFM apresentou o quadro Ciências Humanas em Pauta.